Amém, irmã Deusilene. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos em teu santo nome, Pai. Tu és o nosso Senhor e Salvador. Tu és aquele que nós invocamos. O Senhor disse, onde estiverem dois ou três reunidos em teu santo nome, o Senhor estaria aqui. O Senhor está aqui. Então, Santíssimo Pai, nós pedimos ao Senhor que teu Santo Espírito comande essa reunião, que o Senhor fale através da Sueli, nossa querida e amada Sueli, que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor Jesus, que o Senhor derrame a tua luz sobre nós. Muito obrigada por essa reunião maravilhosa. Senhor Jesus, acampa teus santos anjos ao nosso redor, coloca muros de fogo de proteção ao nosso redor, amarra o inimigo longe de nós, perdoa nossos pecados, nos cubra com teu sangue, Pai. Muito obrigada mais uma vez por essa reunião. Abençoa a nossa querida e amada irmã Sueli, porque ela vai falar, o Senhor vai falar, Pai, através dela hoje. Muito obrigada por cada irmã aqui presente. Aleluia. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Ó, Senhor, diminui, Senhor, para que o Senhor possa crescer. Então, um coração de humildade nessa noite. Senhor, fala por mim, Senhor. Me permita tocar em Ti. Ó, Senhor Jesus. A gente vai ouvir, né, essa noite, um pouquinho do poder da palavra. Ó, Senhor Jesus. O tema é: a palavra de Deus, ela é a fonte da fé. Senhor Jesus, né? Então, a gente, para começar, vamos abrir nossa Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 1. Aí a gente inicia porque já começa daí, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Su, vou te pedir só para você chegar um pouquinho para o lado, porque a porta, o fundo da porta escuro tá te escondendo. É isso, pronto. Tá bom assim? Tá ótimo. Aí tá bom, tá bom. É João 1. Evangelho de João 1. No princípio era o verbo. Ó Senhor Jesus, no princípio era o verbo, e o verbo era, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ó Senhor Jesus. Irmãs, a gente tem ouvido a palavra profética. Eu estava falando hoje com o irmão que antes dessa pandemia, a gente ouvia a palavra. Hoje a gente ouve a palavra e a gente vive a palavra. Porque é a palavra que tem nos sustentado. Nessa situação, é a palavra que tem nos sustentado. Ó Senhor Jesus, né? Aí eu anotei aqui algumas coisas assim que falam assim. Ó, as palavras que declaramos são poderosas. Ela tem capacidade de matar, de trazer vida, de desanimar, de animar. Uma palavra é o suficiente para mudar o destino de alguém. Ó Senhor Jesus, hoje à tarde a gente saiu para orar pelas pessoas. Eu creio, irmã, que a palavra que essa pessoa nessa tarde ouviu da nossa boca mudou o destino dela. Possa ser que no momento que ela ouviu, não deu muita importância, irmã. Mas eu creio, porque a palavra do Senhor, ela não é em vão. Uma vez que você fala do Senhor, ela não é em vão. Senhor Jesus. Então, a gente vai ver aí de Provérbios 12, 18. Aí você pode ler, gente. Amém, Senhor Jesus. Amém. Alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua do sábio é medicina. Aleluia. Como a gente ouviu, né? A palavra que declaramos, é poderosa. Ela pode dar vida, mas ela também pode matar. Ó Senhor Jesus, né? Então, hoje a nossa boca, irmãos, a nossa boca é para abençoar, né? É para falar do Senhor, deixar o Senhor usar a nossa boca para abençoar as pessoas, Senhor Jesus, porque uma palavra pode matar ou pode dar vida.
Ó Senhor Jesus, que a nossa boca realmente possa declarar a palavra que dá vida. Senhor Jesus, né? A palavra de Deus é a fonte de salvação. Ó Senhor Jesus, aí eu vi ontem, né? Ontem no chá com ela, teve uma irmã, eu não lembro quem foi, mas eu acho que ela foi de São Francisco do Conde, que ela falou assim, que quando a gente duvida que alguém não tem jeito, estamos duvidando do próprio Deus. Ó Senhor Jesus. E quando ela falou isso, falou ontem, me tocou e eu anotei o que ela falou. Então, a palavra de Deus, ela é a fonte da salvação. Se nós cremos na palavra de Deus, se nós cremos, então, quando a gente prega a palavra de Deus para alguém, a gente tem que crer que aquela pessoa ela vai ser salva. Senhor Jesus, porque uma vez que a gente duvida, às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, ela não tem jeito, né? Então, quando a gente faz isso, a gente está duvidando do próprio Deus. Aí a gente vai ver agora lá em Romanos 1, 16, 17. Senhor Jesus. Você pode ler, Júlio. Amém. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Ó Senhor Jesus. Então é o Senhor que está dizendo, né? Ó Senhor, que todo aquele que crê será salvo. Então, nosso papel, o nosso dever é crer e confiar e levar a palavra de Deus para as pessoas. Quem faz a obra é o Senhor. Não podemos duvidar do nosso Deus, Senhor Jesus. A palavra de Deus é a fonte da cura e da libertação. Está em Mateus 8 e 16. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Ó Senhor Jesus, aí a gente vê, né? Poder da palavra. Senhor Jesus, poder da palavra de Deus. Se a gente bem soubesse, a gente usava a nossa boca só para falar de Deus, da palavra de Deus. Às vezes a gente fala tantas coisas, irmão. Às vezes a gente acha que a palavra ela não tem poder, ela tem poder sim. Ela tem poder. Se a gente for lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, a gente vai ver que Deus disse, haja luz e houve luz. A nossa boca deve ser para abençoar, a nossa boca deve ser para declarar, haja luz na vida de alguém e vai haver luz, porque o Senhor disse, haja luz. Está escrito, né? O Senhor disse por meio da sua palavra. Senhor Jesus. A gente também vai ver em Mateus 8, 6 ao 8. Amém. Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Senhor Jesus, né? Você vê a palavra, simplesmente a palavra, né? Ele poderia dizer ali, Senhor, o Senhor vai ter que ir. Eu só creio se o Senhor for. Mas simplesmente ele disse, Senhor, uma palavra. Uma palavra. Imagine só, irmão, uma palavra. A nossa boca, ela pode abençoar e ela também pode amaldiçoar. Ó Senhor Jesus. Então, que a nossa boca seja para abençoar. Abençoar os irmãos, abençoar as pessoas. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui. Eu anotei também. Agora a gente vai para Hebreus 11, 3. Pela fé. Amém. Pela fé,
Entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Isso, né? Então, hoje eu fui conversando com os compositores e eu ganhei muito no que eles falaram. Eles falaram assim para mim, a gente foi conversando e foi falando assim, uma pessoa, a fé, para você ter fé, você precisa ser louco. Você precisa ser uma pessoa louco para você ter fé. Porque aí ele falou assim, né, que Pedro, quando Pedro ali, ele viu Jesus, o Senhor falou, venha, e ele foi ali, né, nas águas, ele enlouqueceu, ele foi, a coisa de louco, entendeu? A fé é a certeza das coisas que você não vê. Então, imagine só, você não vê algo assim, você, tipo assim, vamos dizer, eu não consigo ver Deus, eu não vi Deus, eu não consigo ver Deus, mas eu creio em Deus. Então, esse Deus que eu creio, eu levo para as pessoas. E a gente foi conversando assim, poxa, eu preciso expressar o meu Deus. Por quê? Porque hoje eu creio, eu tenho fé nele. Eu tenho conhecimento da palavra, então eu tenho fé por meio do crer. Mas as pessoas que não têm, não conhecem, elas não creem. Então, elas precisam olhar para mim, o meu falar, o meu agir, a expressão de Deus em mim, é que elas precisam ver para ela crer nesse Deus que eu sigo. Porque imagine só, você pregar para alguém que você nunca viu, você dá certeza de alguém que você nunca viu. Eu conheço Deus hoje por meio da palavra. Ó Senhor Jesus, eu preciso crer na palavra de Deus. Eu preciso crer no poder da palavra. Ultimamente, o que tem nos sustentado, como eu falei para o comportou hoje, antes a gente ouvia falar da palavra, talvez a gente não desse tanta importância. Mas hoje a gente ouve e a gente está vivendo a palavra profética. Que é isso que tem nos sustentado, que é isso que tem nos guardado, é a palavra profética. Senhor Jesus. Aí a gente também vem aqui, né? Em Salmo 33, 6. 33. Sim, 6. Amém, Senhor Jesus. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ó Senhor Jesus. Então, imagine, o céu foi feito pela sua palavra, né? A gente vê que o Senhor fez com a palavra. Ó Senhor, e com a boca, os exércitos dele. Ó Senhor Jesus, imagine só, irmão. Uma simples palavra que sai da sua boca pode mudar o destino de alguém, pode salvar a vida de alguém. Hoje, uma pequena palavra que a gente disse para alguém hoje, Jesus te ama, salvou a vida dessa pessoa, mudou o destino dessa pessoa. Senhor Jesus, posso orar por ti? Ou só simplesmente passar por alguém e dizer, perguntar, posso orar por ti? Ó Senhor Jesus, pequena palavra, irmão, mas pode mudar o destino de alguém. Senhor Jesus. Então, a palavra, ela tem poder. A palavra de Deus, ela é a fonte da fé. Senhor Jesus, também aqui em Romanos 10, 17. Amém, Senhor Jesus. Amém. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém. Senhor Jesus, né? A fé vem pela palavra, né? E a palavra pela... Ó Senhor Jesus. Então, ó Senhor Jesus, a importância, né, irmão, da gente crer. Como eu estava falando para o menino hoje, o evangelho, não, o evangelho não é o que você prega hoje, é o que você vive. Senhor Jesus, se você vive o evangelho, você consegue pregar. Se você não vive o evangelho, você não consegue. Senhor Jesus, então hoje nós precisamos expressar a piedade na carne, né? Expressar a piedade, expressar o próprio Cristo. Senhor Jesus, e para a gente hoje expressar o próprio Cristo, a piedade, nós precisamos
ter um coração de humildade, ser obediente, obedecer a palavra profética, né? Que é isso que está nos dando a direção ao reino. Senhor Jesus, precisamos crer na palavra, ó, que está sendo dita para cada um de nós hoje. Senhor Jesus. Também Romanos 10, 8 ao 11. Capítulo 10, do 8 ao 11. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Ó Senhor Jesus, ó irmão, como fala, né? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Senhor Jesus, se nosso coração, se na verdade nós temos um coração voltado ao Senhor, um coração segundo o coração do Senhor, nós conseguimos pregar, né? Pregar com fé e pregar com amor a palavra de Deus. Se o nosso coração está morto, se o nosso coração não tem vida, nós não temos como pregar a palavra de Deus. A gente só vai pregar morte. Senhor Jesus, que a nossa boca, ó Senhor Jesus, que a nossa boca realmente seja usada pelo Senhor para pregar a sua palavra. Senhor Jesus, né? Como está dizendo aqui, se com tua boca confessar Jesus como Senhor, em teu coração crer que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Senhor Jesus, então, nós precisamos crer no nosso coração. Ó Senhor Jesus. Agora também nós vamos para Atos 16, 31, 32. Amém, Senhor Jesus. Respondeu-lhe, crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Ó Senhor, ó irmãos, essa palavra, crer no Senhor teu Deus será salvo tua casa, o Senhor está falando para cada um de nós. Às vezes nós não cremos, irmão. Às vezes nós não cremos. Tem uma coisa que fala, né? Santificado não faz milagre. A Bíblia não está falando isso. A Bíblia está falando, crê no Senhor teu Deus, será salvo tu e tua casa. Às vezes nós não cremos, irmão. Ó Senhor Jesus, às vezes a gente ainda abre a nossa boca para dizer que a nossa família não tem jeito, o nosso esposo não tem jeito, o nosso filho não tem jeito, né? Mas a palavra de Deus, ela não diz isso. Vamos abrir a nossa boca e dizer que nosso esposo tem jeito, sim. Nosso esposo é o homem que serve o Senhor, nosso esposo é o homem de Deus, nossos filhos foi o Senhor que nos deu, nossos filhos é de Deus, vamos abençoar nossos filhos, não importa a condição. Eu sempre fui assim, de ouvir muito os presbíteros da igreja, né? Léo Marsberguinho mesmo, sempre quando falava, eu gostava muito de ouvir. E é assim, Berguinho sempre falava, teve uma situação que aconteceu com o meu irmão e meu pai, e me deixou muito triste, me deixou muito angustiada. E ele falou para mim assim, uma simples palavra, ele falou para mim assim, Su, se o Senhor não quiser, nada vai acontecer. Se o Senhor não quiser, nada vai acontecer. Então, eu criei naquela palavra que o Senhor não queria que nada ruim acontecesse com a minha família. Mas uma coisa eu creio, que o Senhor quer que minha família seja salva. Então, eu creio nessa palavra. Nós precisamos crer, irmão. Não importa a situação, irmão. Imagine só a situação que nós estamos hoje, se nós não crêssemos na palavra que nós temos ouvido. Imagine o que seria de nós. Hoje tem muita gente depressiva, irmão. O Senhor, nessa conferência, ele disse para nós, cada um de nós, que nós somos o sal da terra e a luz desse mundo. Ó Senhor Jesus,
O Senhor, ele é o próprio sal. Ele é o que nos dá sabor. O Senhor, ele é a própria luz que hoje habita em nós. Senhor Jesus. Então, nós precisamos buscar o Senhor dia por dia para ser iluminado pelo Senhor. Senhor Jesus, para que essa luz possa iluminar outras pessoas, para que esse sal possa saborear a vida de outras pessoas. Senhor Jesus, mas para isso, nós precisamos estar desfrutando da palavra, porque é a palavra que nos dá sabor. Senhor Jesus, no nosso meio mesmo, tem uma irmã que tem sido um modelo, sabe? Ela desfruta da palavra, ela nos encoraja, por mais que pareça que não, mas se torna um modelo para nós. Senhor Jesus. Então, a gente tem que copiar. Eu peguei isso, viu? Se for doença, eu peguei. De imitar e copiar as irmãs da vida da igreja. Senhor Jesus, tudo que tem na igreja eu quero copiar, viu? Eu não tenho coisas, não, eu quero copiar, assim, eu quero imitar. Eu quero invejar, invejo. Senhor Jesus. E é a palavra, irmãos, que vai nos guardar de tudo que vem acontecer. É a palavra. Por isso que precisamos estar desfrutando da palavra, ler na Bíblia, os livros da vida da igreja, ouvindo a palavra profética, que é essa palavra que tem nos sustentado, essa palavra que está nos levando rumo ao reino. Senhor Jesus, precisamos ser obedientes, tá? Sim, como eu disse, hoje tem muitas pessoas que estão depressivas. Nessa situação mesmo da pandemia, agora muitas pessoas ficou depressivas. Senhor Jesus, mas nós, irmãos, nós, como o Senhor disse para nós somos a luz. Precisamos levar a luz da salvação para essas pessoas que estão escravizadas numa depressão. Senhor Jesus, eu estava conversando essa semana com o Carlos. Muita coisa está acontecendo, pandemia, guerras, muitas coisas estão acontecendo. Mas princípio das dores está chegando ao fim, mas ainda não é o fim, irmão. Não é. O fim só vai chegar mesmo ali quando o evangelho ser pregado em toda a terra. Então virá o fim. É isso que a Bíblia fala. Né? Muitas coisas estão acontecendo, mas só vai se cumprir de fato, de verdade, quando o evangelho for pregado em toda a terra. Então, a gente está em início a volta do Senhor. O Senhor está voltando. Eu preciso amar o Senhor. Eu preciso amar a volta do Senhor. Mas, para eu amar a volta do Senhor, eu preciso pregar o evangelho. Porque é isso que vai trazer o Senhor de volta, não é mais nada. Enquanto o evangelho de Deus não for pregado em toda a terra, não vai. Então, se eu amo a volta do Senhor, eu preciso pregar o evangelho. Aí, irmão, hoje eu anotei aqui, né, tendo comunhão, antes de sair, a gente teve um encontro aqui com os irmãos, aí ele falou assim, sair para pregar o evangelho é dar uma resposta ao nosso ego. Senhor Jesus. Senhor Jesus. O combustível do evangelho, irmã, é o amor. Senhor Jesus. Se hoje temos amor em nosso coração, conseguimos pregar o evangelho. Se nós não tivermos amor em nosso coração, não conseguimos pregar o evangelho. Porque o evangelho é a expressão do amor. Se você ama o seu irmão, o maior presente que devemos dar a alguém hoje é a palavra de Deus. Se você ama, você consegue falar da palavra de Deus para a pessoa. Se você não ama, você não consegue. Se você dá outra coisa, você não ama. Se você ama, você só dá a palavra de Deus, porque você sabe que é a coisa certa que você está dando para ela. Então, irmã, o que vai nos guardar hoje é a palavra de Deus. Então, a gente vai finalizar a comunhão de hoje com a leitura em Apocalipse. Apocalipse 3, 10. Aí depois a gente vai para Apocalipse 3, 8 e Apocalipse 1, 3. Aí a gente finaliza, aí as irmãs completam. Ao Senhor Jesus. Amém. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar.
que tens pouca Amém. força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, hoje, né, nessa situação que está ocorrendo atual, a gente não Faltou vai... o 3-1, 1-3. Aí depois você volta para um Ah, 3, deixa, viu? pronto, certo. Aí você vê que hoje, nessa situação que está acontecendo atual, a gente não tem negado o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, antes de acontecer tudo isso, às vezes a gente incomodou, a gente estava sendo encurralado, né? Satanás, ele estava conseguindo nos encurralar. Hoje a gente está encurralando ele. Senhor Jesus, hoje a gente não consegue negar o nome do Senhor. Por que a gente não consegue negar o nome do Senhor? Porque é isso que está nos fazendo viver. É isso que está nos sustentando. Ai de nós se a gente não invocasse o nome do Senhor, porque é isso que nos salva, é isso que nos liberta, é isso que tem nos guardado, é o nome do Senhor. Senhor Jesus. Pode ir por 3, Gilson. Ou 8. Eu já li o 8. Eu já li um. Você leu o 3, 8? Eu li o 3:10 primeiro, depois eu li o 3:8. Sim, agora Agora 3. 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Ó Senhor Jesus. Eu fico por aqui, irmã. Agora fica com você. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Minha sogra. Antes de minha sogra iniciar, aí eu já quero deixar o aviso, né? Como temos a live de Pedro Dong, as irmãs não podem se prolongar, irmãs. As irmãs precisam tocar no ponto para que dê tempo de todas compartilhar, não fique ninguém sem compartilhar, tá bom? Amém. Minha sogra. Senhor Jesus. Ó, eu vou ler aqui o final, né? Que é o último capítulo que a irmã leu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Senhor Jesus, né? Senhor Jesus. Palavra de alerta para todos nós. Cada dia a palavra vem nos alertar, né? Também eu vou ler aqui em Romanos 10. Romanos 10, do 8 a 11. Essa palavra aqui que a irmã leu, né? Eu vou ler 2 versículos. Romanos 10, do 8 ao 11. Mas espera aí que eu vou dar uma prosinha aqui com essa palavra. Aqui, ó. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam. Nós somos esses bem-aventurados, porque para a gente pregar o evangelho, primeiro a gente tem que saber as palavras. Ai, meu Deus. Saiu do ar, foi? Não, minha Amém. sogra, a senhora que tinha fechado a câmera, mas já abriu. Pode ir falar. Amém. Ouviu? Para a gente pregar o evangelho, que a irmã falou aqui, que precisamos pregar o evangelho, né? Para a gente pregar o evangelho, a gente tem que primeiro ler, ouvir a palavra e guardar as coisas que nelas estão escritas. Porque se a gente não ouvir e não guardar, a gente não vai ter como pregar, né? Não vai ter essa sabedoria de pregar. Então, tá certo, a gente tem que ler. Olha que a irmã leu foi versículo, viu? Tudo que fala da palavra. Tudo entrou. A palavra, os versículos que ela leu, tudo foi sobre o tema. A palavra de Deus é a fonte da fé. Todas as palavras, eu acompanhei aqui todos os versículos, você lendo e aqui anotando. Todas as palavras que ela leu fez sentido com o título da mensagem. Senhor Jesus. Agora eu vou ler. Romanos 10, 8 a 11. Precisa paciência para
Para ler o versículo da Bíblia, porque minha Bíblia é muito fina. Eu troco de Bíblia. Romanos 10, 8 a 11. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. A palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Senhor Jesus, né? Aqui, ó, para a gente pregar o evangelho, a gente tem que confessar com a nossa boca, que a gente crê na palavra. E também temos que pregar a palavra de fé, a gente crê, né? Porque se você não crê na palavra, como é que você pode pregar para os outros? Temos que confessar que a gente primeiro crê. Assim, a mesma coisa a gente dentro de casa, que ela falou também sobre essa passagem, que eu não me lembro que versículo foi. Que a gente temos que salvar a nossa família. Sim, para nós salvar a nossa família, a gente tem que primeiro pregar para a nossa casa. A palavra de Deus tem que ser pregada para a nossa casa. Sabe em que época a gente tem que pregar a palavra de Deus para a nossa casa? Logo quando a gente aceita o Senhor Jesus. Sabe por que eu digo isso? Olha, eu tenho, assim, uma memória, assim, que quando eu saí da Assembleia, eu dizia para Edilma que eu não ia ser mais cristã. Olha o que é que Deus faz com a gente. E aí, né, eu via Edilma se convertendo, eu já contei essa novidade. E aí eu só via Edilma invocando. Oh, Senhor Jesus. Estava no banho. Oh, Senhor Jesus. E ele dizia, vamos embora para a igreja. Eu dizia, nesse tempo não me olhinha, não. Dizendo, bora sair para a igreja. Eu dizia, não vou, não. Eu já disse a você que eu não quero mais ser cristã. E ele não parava de invocar dentro de casa, não. Pergunte isso a ele que ele sabe, que várias vezes, igual quando eu fui para a igreja, para a restauração, eu dizia assim, poxa, Linelmo, eu só fui para a igreja de tanto ver você invocar, eu fui tirar minha dúvida. Por que tanto invocar? Aí quer dizer que eu fui pelo invocar dele, eu não fui nem por eu querer ir. E fui dizendo a ele, eu só vou dessa vez, eu não vou ser cristã mais não. Mas tanto você me convidar, hoje eu vou. Mas fique sabendo que eu não vou ser cristã. Onde eu estou até o dia de hoje? Quem bem sabe disso, Jússi, quantos anos eu estou na vida da igreja é você. Amém, viu? Que não posso tomar muito tempo, não. Eu louvo a Deus hoje por isso, viu, Jússi? Eu louvo a Deus. Amém. Amém, minha sogra. Cachoca. Palavra, muito bom compartilhar disso ali. Amém, viu, Su? Amém. Deixa Amém, o microfone, Jesus. minha sogra. Amém. Jesus é o Senhor, né? Aleluia pela palavra. A palavra vem pelo ouvir, né? E ouvir a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? É a palavra que sustenta, né, gente? O nosso viver, né? A comunhão com o Senhor. Né? E é através da palavra que a gente conhece, né? Esse Deus lindo, esse Deus maravilhoso, que tem nos abençoado tanto, mas tanto, né? Que a gente tem que agradecer todos os dias e nos dar, né? Nos doar, né? Desfrutar, né? E compartilhar com as pessoas, né? Como o irmão compartilhou na mensagem, né? Da conferência, que nós temos que dar, jejuar e orar, né? Então, esse é o nosso papel. Né? O Senhor, ele tem confiado a nós, ele tem revelado para nós, para a igreja. Então, a gente não tem que ficar só para nós, a gente tem que dar para as pessoas. Né? Essa é a prova de amor. Né? Jesus é o Senhor, que possamos comer mais da palavra, nos encher. Ó Senhor Jesus, que esse Espírito possa inundar todo o nosso ser para que transborde para alcançar nossa família, nossos amigos, todas as pessoas ao nosso derredor. Amém. Jesus é o Senhor. Cachoca. Amém, Cachoca. Irmã Ana,
Olá, amadas, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sei que ela não leu esse versículo também, mas está no livro de Apocalipse mesmo, no capítulo de número 3, versículo de número 20, que está escrito assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha palavra, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ou seja, se alguém ouvir a palavra de Deus, né, e ter sede da palavra de Deus, é claro que eles vão saciar, né? E a porta que ele fala aqui é a porta do nosso coração. Como é que está o nosso coração hoje, né? Como é que está o nosso coração com relação a Deus, né? Então, a gente tem que abrir a porta para deixar Jesus entrar na nossa vida e ele ceiar com a gente o tempo todo. Amém? E pelo ouvir a palavra de Deus, né? E é muito importante. Eu disse uma mulher hoje, né? Eu disse para uma mulher hoje lá no shopping que eu fui. Ela falou assim, eu falei assim, olha, Jesus te ama. Ela falou assim, olha, tudo que eu precisava ouvir. As pessoas precisam ouvir isso, sabe? Precisam sentir que tem um amor maior, né? E esse amor vem de Deus, né? O amor ágape vem de Deus. E a gente tem que falar para essas pessoas, né? O quanto Deus a ama, o quanto Deus as protege. Né? E é isso que eu quero dizer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmã, amém. Irmã Deusilene. Amém, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, eu condicionei na minha vida. Vocês estão me ouvindo? Vocês ouviram a minha oração? Sim, amada. Amém. Eu condicionei na minha vida, toda vez que eu precisar falar obrigada, eu condiciono Jesus te ama. Falei obrigada, Jesus te ama. E eu saía, antes da pandemia, né? Ia no mercado, obrigada, Jesus te ama. Colocava gasolina, Jesus, obrigada, Jesus te ama. Irmãs, se eu fosse contar as reações aqui, não daria. Lágrimas. Às vezes eu fui fazer um exame e a menina que estava me atendendo, ela fez tudo lá e eu falei, obrigada, Jesus te ama. Ela começou a chorar. Enfim, somente um Jesus te ama, como se fosse pouco, né? O Senhor nos amar. Mas aqui, na Bíblia, dito assim, na criação, disse Deus. No capítulo 1, verso 3. No 7, no final, diz assim, e assim se fez. No 20 fala assim, disse, no 21 fala, criou. Então, foi falando que Deus criou todas as coisas. Falando. Disse Deus, e assim se fez, disse, criou. Então, dizer é criar. Quando você fala, você cria, né? E assim se faz, como diz aqui. E a palavra, se Deus falou, se Deus criou falando, e hoje nós somos representantes de Jesus, porque Jesus não está aqui, o corpo dele. Quem representa Jesus hoje somos nós, o corpo físico dele que eu falo, né? Hoje nós somos o corpo que é a igreja. Jesus está sentado no céu dos céus, à direita de Deus, e o corpo dele, que somos nós, estamos aqui representando ele. Antes era Jesus que falava, antes da morte e ressurreição dele. Hoje somos nós. Irmãs, tudo que nós falamos cria. E muitas vezes o que nós falamos para nós mesmos também, porque às vezes a gente pensa assim, como falar sempre o outro, né? Mas às vezes a gente fala coisas ruins para a gente mesmo. Ah, você não consegue mesmo. Você é uma preguiçosa. A gente fala para a gente também. Então a gente tem que ter um olhar misericordioso com o outro e falar coisas boas, a palavra de Deus para ele e também com a gente, porque
E falar está intimamente ligado com o coração, né? Porque o coração fala, a boca fala, que o coração é cheio. Então, se você ama, você fala coisas boas, você fala Deus para as pessoas, né? E para falar coisas boas, eu acredito que você sempre tem que se colocar no lugar do outro. O que eu gostaria de ouvir, né? O que eu gostaria de ouvir. E na criação dos filhos, principalmente, assim, eu acho que a gente tem que... Eu cresci ouvindo coisas ruins. Eu cresci ouvindo me desejando mal, enfim. Então, como eu sofri isso, eu sei o valor que tem você ouvir coisas boas. Eu até coloquei no meu Instagram que a criança, quando ela é criticada, ela não deixa de amar quem criticou ela, mas ela deixa de se amar. Ela não deixa de amar quem criticou, mas ela deixa de se amar. Então, é muito sério o que a gente fala. O coração da gente está intimamente ligado a isso. E o que seria de nós sem esse livro, irmão? O que seria de nós? A Bíblia, a palavra de Deus, é o próprio Deus. No livro de João é dito, e o verbo se fez carne. Jesus é a palavra de Deus. Deus criou todas as coisas falando, e ele criou todas as coisas através de Jesus, porque Jesus é a própria palavra de Deus. Então, hoje, nós criamos quando falamos. Então, que o Senhor, e me lembrei agora, eu rapidamente já vou encerrar, o irmão Atmani, ele disse que uma fonte de água, ela não pode ser, por exemplo, não existe uma fonte que uma hora jorra água limpa, outra hora jorra água suja. Ou ela vai ser uma coisa, ou vai ser outra. Então, a nossa boca, ela transmite isso. Então, a gente pode, uma hora, né? A gente falar coisas boas, outro momento falar coisas ruins, mas a água suja a água boa. Então, a gente tem que ter muito temor ao falar alguma coisa, porque a gente pode se tornar fonte de maldição, fonte de desencorajamento para as pessoas. E sempre nos colocar no lugar do outro, que eu gostaria de ouvir. Então, irmãs, se vocês quiserem adotar essa prática de condicionar um obrigada com Jesus te ama, vocês vão ver várias reações, seja lá onde for. E teve gente também que disse que não queria ouvir aquilo. Disse que não, ele não me ama. E aí eu andava com jarra, andava com folhetinho, entregava para as pessoas e falava, ele te ama, sim. Mas então é isso. Então, que o Senhor nos dê, que encha o nosso coração de palavras boas, né? Para os outros e para nós mesmos, irmã. Para nós mesmos. Fale coisas boas quando você tiver. Porque às vezes a gente tem que pregar o evangelho, irmã, não é só para o outro, é para nós também. A gente às vezes tem que se animar. Então, que o nosso coração seja cheio de Jesus, porque ele sim sabe que é falar bonito. Amém. Amém, amém, irmã Deusilene. Pati. Amém, irmã. Estou nessa pegada aí da irmã Deusilene. A nossa boca, irmã, é para profetizar, né? É para abençoar. Eu e um irmão que reunia aqui conosco, ele já foi embora e dizia, irmã, nossa boca é para abençoar. Possa ser quem quer que seja, seja irmão, seja incrédulo, seja quem quer que seja. Então, o Senhor disse que a bênção estaria conosco, né? Nós somos a bênção. Então, nossa boca é para abençoar as pessoas que estão próximas de nós. Porque as pessoas querem ver esse Cristo em nós, né? Imagina a gente ficar falando só coisas negativas às pessoas, coisas que desanimam, desencorajam. Quem vai crer nesse Cristo que nós temos? Ninguém vai crer nesse Cristo que nós temos recebendo no nosso interior, né? Aí eu leio, a irmã falou questão do poder da palavra, né? Gênesis 1:3, que a irmã Télio também disse, eu disse, haja luz. O Senhor formou tudo por meio da palavra. O Senhor vê tudo que ele falava, as coisas aconteciam, as coisas vinham, né? E eu lembrei também aqui, Hebreus 11, né? Aqui 11:3, né? Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vai existir das coisas que não aparecem. Então, irmão, questão da palavra, a palavra tem poder.
A palavra é o próprio Deus. Quando o Senhor fala, as coisas surgem, as coisas acontecem, veio do nada. As coisas que o Senhor criou veio do nada, mas foi por meio da palavra. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos, o que nós falamos e como falamos. Eu sempre falo nessa questão aqui até com meu esposo, né? A gente, às vezes não ofende, não é o que você fala, é como você fala. Então a gente tem que ter uma percepção, ter uma sensibilidade, né? Ao falar as coisas às pessoas da nossa casa, nossos filhos, nosso marido, as pessoas estão próximas de nós. Então, assim, a gente tem que sempre estar, irmão, vigiando a questão que nós falamos, né? Porque a palavra tem poder. Então, essa questão da palavra, assim, eu sempre me toquei muito na questão da palavra, né? Do Senhor. Disse, haja. O Senhor fala, Jesus me fala, exclamou, o Senhor falou. Então, a palavra, irmão, ela é, como, eu não lembrei do versículo, mas que fala que é viva e eficaz, né? É viva e eficaz a palavra de Deus. Amém, irmão. Jesus é o Senhor. Amém, Tati. Hebreus 4:12. Amém, Senhor Jesus. Ai, eu tô querendo já ficar, achando que eu tô querendo resfriar. Senhor Jesus. Amém. Ai, irmã Edilene. Amém, mãe. Realmente a palavra tem poder, né? A irmã começou falando sobre a palavra, né? E o poder que a palavra tem. A palavra ela é poderosa, ela pode dar vida e ela pode também matar, né? E ali, quando Satanás tentou Jesus, Jesus não lutou contra Satanás com as forças dele física, mas ele foi através da palavra que ele venceu Satanás, né? E todas as batalhas que o Senhor teve com ele foi através da palavra. Graças ao Senhor, né? Porque a palavra ela tem esse poder, né? E às vezes, né, a gente quer ir com as nossas forças, com a nossa maneira, nosso jeitinho, mas é a palavra de Deus que vence todos os obstáculos da nossa vida. E graças a Deus que nós estamos aqui hoje por meio da palavra. E foi através do ouvir e ouvir a palavra de Deus que nós cremos no Senhor e estamos aqui hoje participando, né? Dessa maravilha, né? Dessa palavra. Graças ao Senhor. E que nós precisamos vigiar o que nós falamos, com certeza. Hoje mesmo eu estava no posto de saúde, aí estava uma mãezinha com um bebezinho que levou para vacinar, só que o bebezinho era muito agitado. Aí ela pegou e falou assim, e você vai ser muito perverso, viu, menino? Para, você vai ser perverso. Eu disse, ô mãe, não fale essa palavra não, que essa palavra é muito pesada. Diga que ele vai ser um abençoado. Aí ela ficou rindo. Aí eu disse, né, bebezinho, você vai ser um abençoado de Deus. Então, às vezes a pessoa fala até na inocência, mas Satanás, que ele não é nada besta, ele pega logo, né? Mas a gente temos mesmo que vigiar as palavras que nós falamos, porque a palavra ela tem um poder imensurável. Mas aqui em Romanos, né, esse versículo fala assim, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Senhor Jesus. Então, é através do ouvir, né, através da palavra, que nós somos salvos. Senhor Jesus. Então, precisamos ter uma vigilância nas palavras, para que nós possamos ser salvos todos os dias. Aí, aqui também, eu anotei, o que tem nos sustentado é a palavra profética. E para a gente provar que a gente ama o Senhor, né, a gente só tem como provar que ama o Senhor através da pregação do Evangelho. Porque a gente sabe que a volta está próxima, mas para isso nós precisamos pregar esta palavra, né? A palavra da fé que pregamos é essa, que é para nós sairmos e pregar o Evangelho do Reino a toda a terra habitada. Aí eu também copiei uma palavra aqui. Precisamos apagar a palavra negativa
e propagar a palavra positiva, que é abençoar, né, bendizer, todas essas palavras boas, a gente tem que falar com as pessoas. E sempre estar abençoando, né? Todas as pessoas que estão em nossa volta, a gente tem que falar a palavra de edificação. Aleluia pela palavra, Deus sim. Amém. Jesus abençoe mais. Amém. Nívia Maria Pacheco Borges. Senhor Jesus. Minha filha, que palavra é essa realmente, viu, minha irmã? Realmente, sua mãe está aqui, ó, impactada com a palavra. Quando eu cheguei logo na vida da igreja, aí algumas pessoas do meu trabalho aí dizia assim a mim: sua igreja não tem campanha, sua igreja não faz isso, sua igreja não faz aquilo. Aí eu estava ainda no princípio, né, da vida da igreja, eu não sabia o que dizer. Eu digo, mas lá a gente ouvia a palavra. Aí eu conversando com uma irmã, a irmã chegou e disse: olha, minha irmã, aqui no nosso local de reunião, realmente só quem permanece é quem quer ouvir a palavra. Quem quer ver campanha, quem quer ouvir campanha, quem quer chave para abençoar, quem quer casinha, quem quer lencinho. Então, ali não é... Aqui não é o lugar. Eu disse, porque eu fiquei sem saber o que responder a minha colega. Isso eu fiquei sem saber o que responder a minha colega, porque ela disse, porque você não faz campanha, não sei o quê, porque é a campanha da casa, a campanha disso, a campanha daquilo. Eu disse, mas se você orar, Deus não vai acrescentar tudo isso na sua vida? Então, a palavra de Deus tem poder, né? Então, a palavra do Senhor, a palavra de Deus é fiel. Eu anotei aqui em Romanos 10:17, diz: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, a fé é um dom de Deus, que se fortalece através das palavras. Nas nossas orações, a palavra nos transmite o quê? Nos transmite uma ideia de confiança e de firmeza. Então, se nós temos firmeza na palavra do Senhor, nós temos a nossa fé. Então, a fé vem junto com a palavra. Então, a palavra de Deus é que permanece, porque sem a palavra, a gente não está em lugar nenhum. Não é? Se Jesus não tivesse isso para nos oferecer, essa palavra que nos encanta tanto, que é a palavra do Senhor, a palavra de Deus é que nos encanta, porque a palavra de Deus é fiel, a palavra ela nos dá vida, e tem pessoas que não sabem pregar a palavra e acaba matando, não é? Que é a palavra de vida e a palavra de morte. Então, nós estamos aqui para louvar o Senhor, e a palavra de Deus tem que ser vida nas nossas vidas. Jesus é o Senhor. Amém. Irmã Roseli. Muito boa essa descrição da palavra de Sueli. Porque o homem descobriu que a palavra tem poder e correu a escrever um livro, dizendo: a palavra tem poder, mas ele não conhece o real poder da palavra, que é a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus, que criou os céus e a terra. E quando o Senhor fala alguma coisa, o problema não está com a palavra, está conosco, que nós não cremos. Se nós somos incrédulos, a palavra não funciona. Mas se nós crermos na palavra, irmãs, coisas maravilhosas, extraordinárias acontecem, além do nosso entendimento. Quando o Senhor chegou ali para ressuscitar Lázaro, ele falou: olha, a morte, a situação dele, essa morte, ele não morreu, ele vai ressuscitar. E a incredulidade da irmãzinha dele falou assim: eu sei, Senhor, no último dia
O Senhor disse, oh, Senhor Jesus, o Senhor foi tão amoroso. Ele disse, se creres, verás a glória de Deus. E mesmo sem que ela cresce, ela viu a glória de Deus. Lázaro saiu da sepultura. E deslumbrou a todos que ali estavam, porque a palavra do Senhor tem poder. Se o Senhor escreveu, nosso papel é crer. Um dia Eliseu foi curar o leproso, mandou ele 7 vezes no rio, ele não quis, ele não creu. Mas na hora que ele creu, ele se limpou. A palavra nos limpa, nos edifica, nos alimenta. A palavra é tudo. Agora o problema é se a gente crê ou não. Quando ele disse que ele criou tudo, ali em Gênesis, ele não estava brincando. Ele criou tudo. E eu já contei essa experiência aqui para as irmãs de uma pessoa espírita, doente, com a bala de oxigênio, não podia ficar 1 minuto fora do balão de oxigênio. E a Dorvalina me chamou para fazer uma visita para ela. Eu não a conhecia. Nós fomos lá. E eu vi uma Bíblia lá em cima da mesinha dela, de cabeceira. E a gente tinha lido aquele livro, Os Diamantes, os Grandes Diamantes da Bíblia. E eu vi logo nas primeiras lições sobre a palavra. E como a gente pode usar a palavra, orando, lendo a palavra. E pegou aquele versículo, e criou Deus os céus e a terra. E o irmão relata naquele livro que ele é um Deus criador, que ele pode criar todas as coisas, pode curar todas as coisas, pode trazer à existência todas as coisas. E eu falei assim, eu nunca pegaria esse versículo para orar ler. E criou Deus os céus e a terra. Mas aí eu criei na palavra que o irmão estava dizendo no livro. Aí chegou lá, eu falei para ela falando da dificuldade da respiração, do filho que estava se separando, de não sei o quê, um monte de problema. Aí eu peguei esse versículo e mostrei para ela, olha, Deus é um Deus criador. E se você crê, ele pode mudar todas essas situações, inclusive te dar um pulmão novo. Mas eu não acreditei muito que algo pudesse acontecer. Mas usei a palavra como o irmão ensinou. E quando foi um dia que a Dorvalina estava no hospital, lá vem aquela mulher correndo para encontrá-la, sem balão de oxigênio, sem nada. Ela disse, olha, Dorvalina, Deus me deu um pulmão novo, de acordo com aquela palavra. Irmãs, não duvide. Nunca duvide da palavra do Senhor. Simplesmente creia, porque ela é, como o versículo que a irmã citou aí, ela é eficaz, ela é uma espada de 2 gumes, ela pode separar alma, espírito, ela pode fazer tudo. Ela pode abrir um mar, ela pode ressuscitar um morto, ela pode curar o filho do general lá, do comandante lá longe, ela pode devolver a vida daquela menininha, pode encher botija de óleo, ela pode tudo, mas a gente precisa crer, simplesmente crer. Amém. Amém. Só para deixar registrado, você está bonita, viu, irmã Roseli? Está muito bonita. Amém. Sueli, de Alagoinhas. Amém, amadas irmãs. Jesus Cristo é o Senhor. Essa palavra é maravilhosa, né? Quando eu cheguei, eu peguei a palavra, a irmã falou, a palavra de Deus é fonte da salvação. Que maravilha, né? A gente receber a palavra de Deus todos os dias, todos os momentos das nossas vidas, né? Mas logo a irmã falou, precisamos crer. E o testemunho aí que as irmãs vêm trazendo
reino, né, da palavra de Deus, que ela faz maravilha, né? Mas, primeiramente, né, com a irmã Maria Célia, né, ela foi logo para Apocalipse 1:3, né? Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Né? Primeiramente nós, né? Que se a gente crê na palavra do Senhor, a gente fica tão cheio, tão cheia, tão maravilhada com o que o Senhor faz na nossa vida, essa salvação diária, que a gente não se sente satisfeito se ficarmos só para nós. A gente quer distribuir, né? Quer levar a outras pessoas, né? Então, essa palavra, ela é maravilhosa. É a fé que o Senhor deposita em nós, né? Da gente poder ouvir, tocar, crer e sair levando, né, esse evangelho, essa palavra de salvação, essa palavra de cura, de libertação, né? Também mais a irmã também aqui pôde falar, né, que precisamos expressar piedade com coração de humildade e obediência, né? Então, é a palavra do Senhor que faz isso em nós, né? E quando essa palavra ela chega e faz essa lavagem, né? Essa purificação no nosso interior, a gente não se vê que é só a gente, não. É cada pessoa, né? Cada pessoa que a gente vê na nossa frente, os nossos familiares, o nosso desejo é de a gente levar esse evangelho, levar essa palavra de libertação, de salvação. Agora, tudo como fala a palavra, né? Humildade e obediência, né? Porque as pessoas têm pensamentos, atitudes diferentes, né? Tem situações, e a gente tem que estar na direção do Senhor para a gente poder chegar perto dessa pessoa, poder levar essa palavra de salvação, essa palavra que vai ajudar, né, que vai trazer essas pessoas para próximo. Eu estou muito feliz, né, por essa palavra, né, só fiquei aqui lembrando o tempo todo, assim, de minha mãe, né, que por esses momentos, esses últimos tempos, eu tenho tido mais paciência, né, de poder levar o evangelho para ela, né, de poder dar tempo para ela também, a mente dela filtrar, né? Mas tem algo que ela faz todos os dias junto comigo, invocar o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus, né? Toda chamada dela é invocando o nome do Senhor, né? Até o dia que ela própria vai abrir a boca dela e crer com o coração que Jesus Cristo é o Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, amadas. Amém, amém. Ritinha. Amém, amadas. Que maravilha de palavra, né? Eu fiquei aqui desfrutando cada pedacinho, desde a palavra que o Senhor deu a Sueli, né? Até a última palavra, que é confessar o nome do Senhor para aceitar Ele, né? Até na hora que a gente confessa, a gente tem que falar. Tudo é por meio da palavra, né? Do falar. E Sueli começou a falar sobre... No começo era o verbo, e o verbo era Deus, né? O verbo estava com Deus. Quando a gente fala de verbo, aliás, o Senhor insiste em falar para a gente que Ele era o verbo. Ele insiste em dizer isso porque para a gente entender que é tudo a partir do verbo, né? E eu me lembro que a gente desfrutou isso presencialmente lá na igreja, aqui em Santo Amaro, que o irmão Berg trouxe essa palavra do verbo, o Senhor repetiu várias vezes sobre isso, sobre essa palavra, e isso eu tomei no meu coração ali, do profetizar. E o que é verbo? Verbo é uma palavra de ação, né? É uma palavra de ação. Não existe verbo sem ação. É o falar com ação, né? Então, assim, toda vez que a gente fala, há uma ação naquilo que a gente fala. E o Senhor é o próprio verbo, Ele é o falar, né? Ele não precisa nem abrir a boca, né, para falar, porque Ele é o próprio verbo, né? Ele disse que Ele é o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Depois Ele disse que esse verbo se tornou carne e habitou entre nós. Olha só, o Senhor também era o verbo. Ó Senhor Jesus, o Senhor é o verbo. Então, por isso é que temos que invocar o nome do Senhor. Profetizar,
E quando a gente fala, eu achei muito forte isso quando o Sueli falou, quando a gente fala e nossas ações são compatíveis com o que a gente fala, irmãs, já está feito. Porque as pessoas conseguem ser ganhas através disso. Porque elas veem que a gente fala e que a gente faz aquilo que fala. Então, isso é maravilhoso. É por isso que o Senhor tem constantemente lembrado para a gente que o verbo é uma ação, é o fazer. Então, que o Senhor possa, todos os dias da nossa vida, nos lembrar que não é só falar, é falar e fazer o que falamos. Ó Senhor Jesus, amém. Amém. Karine. Amém. Senhor Jesus, que palavra maravilhosa e cada compartilhar dessas irmãs. Senhor Jesus. Quando o Sueli estava falando, eu me lembrei daquele versículo de Apocalipse que fala, eles venceram por causa do testemunho que deram, né? A palavra realmente, ela tem esse poder. E nós precisamos estar profetizando, né? Abrindo a nossa boca para profetizar. Porque o maligno, o inimigo que é contrário à palavra de Deus, que é o mentiroso, ele sempre quer que a gente declare o contrário, né? Porque ele é um derrotado, então ele não quer a nossa vitória. Então nós precisamos estar declarando a nossa vitória para a gente, para a nossa família, para quem está perto de nós, e também não aceitarmos as palavras que venham contrária dele, quando alguém vier nos falar, mesmo que a gente não possa falar para aquela pessoa, mas a gente precisa repreender no interior, né? Não aceitar. Ó Senhor Jesus. E por incrível que pareça, irmãs, eu estou com a Bíblia aqui aberta. Eu ia procurar um versículo aqui, mas a Bíblia ficou o dia todo aqui aberta e eu percebi aqui agora, nesses minutinhos aqui, que a Bíblia está aberta na parte que fala o louvor da mulher virtuosa. E eu li justamente essa parte que fala assim, fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer que nós sejamos essas mulheres que fala com sabedoria. A sabedoria é Cristo. E teve uma coisa que uma das irmãs falaram aí, né, que nós precisamos que o nosso coração tenha o Senhor, né, o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, ele sempre fala palavras bonitas. Então, o nosso coração, ele precisa ser essa terra, que precisa ser cultivada a todo momento, né, porque é a partir do momento que essa palavra cresce em nós, é que ela vai dar frutos, e as pessoas vão ver esses frutos em nós. Então, que possamos ser essas mulheres, né, que ao abrir a nossa boca, ó Senhor Jesus, a nossa palavra, ela sai com instrução de bondade, né, o que sai da nossa língua seja o próprio Senhor e que as pessoas sejam ganhas pelo nosso testemunho. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Jaceline. Me enrolei aqui para abrir o áudio. Amém, mas eu perdi a palavra, né? Entrei um pouquinho depois, mas Ficou mudo. Ficou mudo, Jace. Tá mudo. Se você tiver com fone, tire o fone, pode ser o fone. Pelo barulho, pode ser o fone. voltou? Voltou, pode falar. Amém. A palavra tem muito poder e, com o tempo, a palavra de Deus nos ensina que muito desse poder, ela está naquilo que está muito em nós, não o poder da palavra, né? Que é mais a eficácia mesmo, está em nós. Não só a palavra de Deus, a palavra como um todo. Então, por exemplo, se alguém fala para nós alguma coisa que tenha o potencial de nos aborrecer, está em nós o poder de deixar aquilo que foi dito nos aborrecer ou não, né? E a palavra de Deus, ela tem o potencial de nos dar esperança, de alimentar a nossa fé, de fazer um monte de coisas boas, mas ainda assim está em nós, né? O crer.
o se alimentar dessa palavra, sabe, fazer dela algo realmente eficaz e vivo na nossa vida. Porque eu sinto que há em nós uma tendência muito forte de acreditar mais em coisas ruins, em palavras ruins, em nós, que eu digo, seres humanos, né? A gente tem uma tendência muito grande a gente é muito rápido em acreditar no, sabe? Alguém fala, sei lá, não consigo citar nenhum exemplo, mas, tipo, uma coisa lá que não é boa de ouvir, aquilo fica pesando e você acredita e fica moendo dentro da sua cabeça aquilo ali horas e horas. Mas aí você lê a Bíblia e lá está cheio de promessas, cheio de coisas boas para serem ouvidas e não tem o mesmo crédito, sabe? A gente é muito rápido, muito veloz. Irmãs, quando eu disser a gente, eu estou me referindo à humanidade no geral, tá? E a gente tem sabe, às vezes uma palavra, alguém que fala algo negativo para a gente e até lágrimas saem dos nossos olhos e a gente passa o dia pensando naquilo, aquilo dói, não sei o quê, e tem um poder tremendo, mas aquele poder foi a gente que deu, sabe? Eu posso bloquear, nada do que disserem contra mim tem valor se esse valor não for dado por mim. Assim como a palavra de Deus, ela tem muito poder de tirar as mesmas lágrimas dos meus olhos, e porque eu estou dando poder a ela, o poder que ela tem, o poder que ela merece, sabe? Muitas vezes eu não dou, eu tiro, a palavra está lá sendo dita e redita, lida e relida, e eu não olho para ela com o valor que ela tem, sabe? Então, está muito em nós, que o Senhor nos ajude a bloquear tudo, toda palavra que não merece ter valor em nós, e a valorizar a palavra dele, que é, de fato, a palavra que atribui valor à nossa vida, né? Ela foi feita, foi escrita para nós, que o Senhor deixou para nos dar esperança, para nos dar fé, para nos ensinar o caminho, para nos levar ao reino e à salvação. Amém. Amém, Senhor Jesus. Uma passagem que a gente conhece muito, que é ali a história de Balaão, né? E a jumenta, quando Balaão, o rei ali pediu a Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E o Senhor acabou usando a jumenta para falar para Balaão que ele não ia amaldiçoar o povo de Deus, que ele ia abençoar. Então, nós vemos que, assim, a palavra de Deus para o seu povo é para abençoar. Então, quando alguém fala uma palavra de maldição para nós, você não tem por que receber. Não tem por que você receber aquela palavra, porque de Deus, para o seu povo, é bênção. Aquela palavra não é para você. Nós precisamos aprender a não tomar o que não é para nós. Se nós somos o povo de Deus, Deus jamais vai permitir que alguém venha nos amaldiçoar. E se uma palavra negativa chegar até nós, nós não podemos absorvê-la, porque aquela palavra não é para nós. Ela não é para nós. Para nós é palavras de bênção, porque nós somos o povo de Deus. E aí, ela falou sobre a palavra, né? A palavra de Deus que cura, a palavra de Deus que salva, né? Nos mostrou a importância dessa palavra, o quanto nós precisamos valorizar a palavra. Mas ela não falou só da palavra de Deus, ela também falou o tipo de palavra que nós também falamos. E aí ela usou ali a questão da língua. E em Tiago, né? Tiago é quem mais fala ali da língua, né? Tiago fala que aquele que consegue dominar a sua própria língua é uma pessoa perfeita. Se a pessoa consegue dominar a sua língua, aquela pessoa é perfeita. Deixa eu abrir aqui para ler para vocês. Eu vou ler na versão King James. Tiago 3:2 fala assim: afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. E aí ele faz uma comparação com o cavalo, né? Que ali a pessoa coloca ali a coisa na boca do cavalo e a pessoa consegue dirigir o corpo todo do cavalo só com aquilo que colocou ali na boca do cavalo. Então, o Senhor, ele precisa ser o Senhor da nossa boca.
da nossa língua. Como é que nós somos controlados? Somos robôs? Não. Se fôssemos para ser robôs, Deus não nos daria liberdade, nem nos chamaria para a liberdade. Nós temos liberdade em Cristo. O Senhor nos chamou para a liberdade em Cristo. Ele não quer nos dominar. Não é à toa que o homem pôde escolher se comia ou não do fruto, porque Deus deu liberdade de escolha, Deus não criou robôs. Mas nós, uma vez que pertencemos a Deus, precisamos dar a ele domínio sobre todas as coisas. Porque Deus, ele tem domínio sobre todas as coisas. Mas na nossa vida, Deus só tem domínio naquilo que nós permitimos. Se a palavra dele é de bênção, precisamos permitir que essa palavra nos venha reger todo o nosso ser. Começando pela boca, porque Tiago diz que a boca, ela controla todo o corpo. E ela fala aqui, né? Ele faz uma comparação. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Semelhantemente, a língua é fogo. É um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e criaturas marinhas é possível dominar, e de fato tem sido domada pelos seres humanos. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um animal incontrolável, cheia de veneno mortal. Essa é a nossa língua. Ela expressa o que está no nosso coração. A boca fala do que o coração está cheio. Esse é o coração do homem, fora de Deus, longe de Deus ou sem exercitar o espírito. Porque nós hoje temos o Senhor dentro de nós, pertencemos a Ele. Mas se não exercitarmos o espírito, a nossa natureza humana é que se manifesta. E aqui mostra que nós somos, a nossa língua. E a irmã Deusilene, ela falou, né? Ela falou o versículo aqui de Tiago que fala assim... Cadê? Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre, que é água suja? Não pode, né? Da nossa boca precisa sair aquilo que comemos. Isso ali, ela enfatizou, a palavra profética. Se nós estamos nos alimentando da palavra profética, o que precisa sair da nossa boca é a palavra profética. Eu vou contar rapidamente uma experiência que eu passei hoje com minha mãe, bem rápida. Minha mãe, ela é muito inocente, assim. Eu considero o entendimento de mãe, assim, um pouco inocente. É como se você lidasse, assim, com uma pessoa mais nova, né? Ela tem uma mente, para determinadas coisas, a mente dela é muito crua, assim, as pessoas consegue ludibriar ela muito fácil. E eu sempre falo com ela, amanhã a senhora tem que amadurecer, a senhora precisa amadurecer, a senhora precisa prestar atenção no que a senhora fala e no que a senhora ouve, porque o que a senhora fala tem poder, porque a senhora é uma filha de Deus, Senhor Jesus. Então a gente estava hoje na van, né? Vindo embora, aí a gente não achou lugar para sentar, eu vim em pé, aí ela sentou no chão assim, e as pessoas estavam falando mal do presidente e falando bem do presidente anterior. E estava uma discussão, e as pessoas que estavam falando isso eram cristãs. E estavam falando, vai lá amanhã, porque sentou no meio entre o povo, amanhã vai se meter na conversa do povo. E concordando, falando mal do presidente e falando a favor do outro, e ela lá numa concordância, tá eu, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mas eu estava um pouco distante, eu não ia gritar, não ia dizer, manhã, deixa o povo conversar e tal, eu não quis, mas fiquei ali no Senhor. Quando parou que o pessoal que estava discutindo desceu e mãe ali concordando, ela acabou, aí vagou um lugar, ela sentou do lado de uma pessoa que era cristã. A pessoa virou para ela e falou assim, nós que somos filhos de Deus, assim mesmo, precisamos perceber quem é o incrédulo, não, é o ímpio, quem é o ímpio e quem não é. Porque nós dizemos que somos cristãs, como o povo estava aqui cristão, mas estavam falando mal das autoridades. Nós precisamos orar pelas autoridades e não falar mal, porque o ímpio, esse é um procedimento do ímpio. A mãe começou a concordar com ela e dizer, por isso que eu não falo mal de ninguém, por isso que eu não falo mal de ninguém. Quando a gente desceu, eu falei, mãinha, a senhora percebeu o que a senhora fez ali? Porque ela não percebe. Eu falei, a senhora concordou
com quem estava falando mal do presidente. Quando o pessoal saiu, que a outra pessoa falou, usada pelo Senhor, a senhora disse que não falava mal de ninguém, mãe. A senhora estava falando mal, sim. Aí, se a pessoa conhecer a senhora, vai dizer o quê? Aquela mulher não tem palavra. Ela concorda com um, concorda com outro. Aí a mãe começou a rir. Ela, toda vez que eu faço isso, eu lembro de você. Eu não faço por querer. Mas toda vez que eu faço, depois que eu percebo que eu fiz, eu me lembro de você, que você fica... minha mãe, a senhora precisa aprender a ter uma palavra só. A senhora não pode estar indo atrás de um, atrás de outro, atrás de um, atrás de outro. Nós não podemos ser assim, como crianças. Nós precisamos amadurecer para não ser levados por qualquer vento de doutrina. Qual é a palavra que nos rege hoje? É a palavra profética. Independente do que aconteça, se essa é a linha do Senhor, nós precisamos nos submeter a essa palavra. E é isso que precisa sair de nós. Porque só vai sair se nós estivermos constituída dessa palavra. Por isso que o título diz: a palavra de Deus é fonte de fé. Por que vamos conseguir gerar fé nas pessoas? Porque a palavra profética está dentro de nós. Aleluia. Amém. As irmãs que me mandaram mensagem aqui que não iriam compartilhar, alguma irmã mudou de ideia? Alguma irmã vai compartilhar? Não? Então, amém. Su, quem foi a irmã que você falou que era para orar no final? Ah, Pati. Pati, você faz uma oração aí por essa reunião, minha amada? Amém, irmãs. Amém. Jesus é o Senhor. Oh, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, mais essa reunião que o Senhor preparou. O Senhor usou a irmã Sueli grandemente para falar conosco, Senhor. Ela é uma profetisa do Senhor. Senhor, palavras de bênção, palavras que vêm nos iluminar, Senhor, o nosso dia a dia, o nosso viver. Senhor, obrigada, Senhor, pela vida de cada irmã que está aqui presente. Abençoe o lar de cada irmã, seus esposos, seus filhos, a vida de cada irmão, Senhor. Toma cada uma delas em tuas mãos, vê se com todas as suas necessidades, seus trabalhos, seus estudos, seus afazeres, todas as suas preocupações, está lançando tudo sobre ti, que o Senhor está cuidando de cada um de nós. E que o Senhor venha nos usar grandemente para falar por ti e de ti às pessoas. Sejamos instrumentos úteis em tuas mãos, Senhor. Amém. Amém, amadas. Eu vou encerrar a gravação. As irmãs não saiam para tirarmos a nossa fotinha, tá bom? Amém.